Muito bem, então agora sim, iniciamos a gravação da nossa aula de hoje. Mais uma vez, bom dia a todos, obrigada pela presença. E hoje nós vamos falar sobre as propriedades da água. Nós estamos na prática 2 e na aula 3. Vou carregar minha apresentação. Essa aula vai ficar compartilhada no meu canal do YouTube. Depois eu mando o link para vocês. Todos conseguem enxergar a apresentação? Sim. Vamos lá. Então, primeiramente, por que a gente dedica em bioquímica uma aula exclusivamente para falar sobre as propriedades da água? Porque em bioquímica, a grande maioria das reações, dos experimentos que nós vamos fazer, eles envolvem a água. E a água, apesar de ser uma molécula muito simples, uma das mais simples que a gente estuda em química, ela tem uma série de propriedades que são muito importantes, inclusive importantes para quê? Para todos nós, organismos vivos, né? Então, a gente possui não só os seres humanos, mas a maioria dos animais possui uma quantidade de água muito grande na nossa composição. E para nós, seres humanos, nosso próprio metabolismo, ele depende, todas as reações do nosso metabolismo, né, para nos manter vivos, nós dependemos de água. Então, sem água, a pessoa não consegue sobreviver, certo? Então, é um meio que a maioria das reações acontecem na bioquímica. Então, por isso que a gente vai dedicar uma parte da aula, da disciplina, para falar e relembrar alguns conceitos importantes da água. Então, ela participa ativamente de todas as reações, a grande maioria das reações que acontecem e ocorrem nos seres vivos. E praticamente todas as moléculas biológicas, elas assumem a sua conformação em resposta às propriedades da água. Então, isso a gente vai ver bastante hoje, né? Por exemplo, um exemplo claro disso é a conformação das nossas moléculas de DNA e RNA. Todas essas moléculas biológicas, elas assumem, elas têm uma conformação, e essa conformação é importante para que o DNA se replique e que as reações aconteçam. E ele depende da conformação dessa molécula na água. Ou seja, se eu pegar essa molécula e eu conseguir isolar ela da água, ela vai perder a conformação biológica. Então, por isso, a gente vai dedicar, como eu disse, a aula de hoje para fazer várias dessas simulações aqui. Então, a gente vai usar esses 3 primeiros links, eu vou passar para vocês, e a gente vai ver um pouquinho, vai entender um pouquinho, 3 dimensões, como funciona a molécula da água. Então, deixa eu já pegar aqui e passar isso para vocês. Primeiro link aqui. Vou ver aqui. Então, esse é o primeiro deles. Vou pegar o outro aqui. Esse daqui vai falar um pouquinho sobre várias moléculas de água. Isso. E agora o último. Se vocês quiserem já ir entrando aí no... Esse daqui é sobre o gelo. Vamos retornar aqui. Bom, então lembrando lá de transformações químicas, né? A gente viu os modelos, não sei se vocês se lembram, alguns modelos de ligações químicas, né? Então, se vocês lembrarem lá,
quando a gente estudou isso, a gente viu que tem vários modelos em química que explicam como que as moléculas se ligam. Então, naquela ocasião, a gente discutiu um pouquinho a importância desses modelos, da regra do octeto, a gente falou um pouquinho sobre como esses modelos eles são complementares uns aos outros. Então, a molécula de água, ela faz ligações covalentes com oxigênio e hidrogênio. Ela é uma molécula polar. Por que ela é uma molécula polar? Porque ela tem diferentes polaridades que são uma consequência da eletronegatividade dos elementos. Aí lá, em estrutura da matéria, a gente estudou nas propriedades da tabela periódica os conceitos de eletronegatividade. A gente viu que alguns átomos, como o hidrogênio, são mais eletropositivo, e o oxigênio, por causa da sua distribuição eletrônica, da camada do octeto e tudo mais, ele tem uma característica de um elemento eletronegativo. Então, como os elementos da água são 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, ela confere essa propriedade de polaridade. E muito bem, a gente tem aqui também na figura o ângulo, o comprimento dessa ligação, né, 95,84 picômetro. E a gente tem aqui nesse outro esquema do lado esquerdo, a gente tem a estrutura geométrica da molécula de água, de 104,45 graus, que é o ângulo de ligação. Então, só para relembrar um pouquinho dessas propriedades de como a molécula de água se liga. E esse ângulo de 104,45 graus, a gente vai relembrar também, a gente vai ver no modelo da simulação, o porquê que ele tem esse ângulo, né? Então, se a gente lembrar quantos elétrons tem na última camada do oxigênio, da regra do octeto, a gente vai ver que ele tem 2 elétrons que não são compartilhados na ligação, e isso também confere tanto um caráter mais eletronegativo, como interfere também no ângulo da ligação. Então, propriedades da água, né, importantes. Geometria, o tipo de ligação. Se a gente falar de ligação primária, a gente sabe que a água é ligada por uma ligação do tipo covalente, então não é nem iônica, nem metálica, é uma ligação covalente. Ela tem o caráter de ser uma molécula polar. Por causa dessa polaridade, ela tem vários tipos de interações que a gente chama de interações físicas, que são tensão superficial, o ponto de ebulição, propriedades de solvatação, interações, principalmente interações intermoleculares, como as pontes de hidrogênio, ligações de hidrogênio. A gente vai ver isso também na aula de hoje. A gente vai falar um pouquinho, né, sobre as propriedades de termodinâmica, bem rapidamente. E na segunda parte da aula, a gente vai ver a questão da importância da água na formação dos agregados. Bom, aqui a gente colocou, né, algumas outras propriedades que são importantes da molécula de água. O comprimento da ligação oxigênio-hidrogênio, o raio de Van der Waals, que tem um valor de 1,4 angstroms, e, mais uma vez, o ângulo da ligação aqui, 104,5 graus. Então, esse é um desenho, né, tirado desse livro aqui, Fundamentos da Bioquímica, que coloca algumas outras características da molécula de água. A questão da polaridade, vocês com certeza se lembram disso muito bem, mas eu só vou colocar aqui para a gente discutir. Lembrem-se que a polaridade é uma propriedade das moléculas que são simétricas, e se ela é simétrica ou assimétrica, ela vai ser
polar ou não. Então, uma molécula que é simétrica, como o dióxido de carbono, por exemplo, a gente sabe que ele é uma molécula apolar. Por quê? Porque, apesar de você ter diferentes eletronegatividades entre o carbono e o oxigênio, ela tem uma simetria que faz com que os vetores da característica polar se cancelem. Então, a polaridade dessa molécula é igual a zero. Agora, um exemplo aqui, né, de uma molécula assimétrica, é o tetracloreto de carbono. Você tem aqui, apesar, novamente, o cloro é um átomo muito eletronegativo, um dos mais eletronegativos, e quando comparado, né, com o carbono, e aqui a gente tem o cancelamento dos vetores. Então, por isso que a polaridade, muitas vezes em moléculas que são simétricas, é igual a zero. Só que isso não acontece para a nossa molécula aqui em questão, que é a água, né? Então, a água, além de não ser uma molécula assimétrica, ela tem diferentes ângulos aqui de ligação. O mesmo acontece para o clorometano, de clorometano e a amônia. Então, só para lembrar os conceitos de polaridade em moléculas simétricas e assimétricas. Todos lembram disso, turma? Lembram, né? Sim. Então, acho que aí dá para a gente passar um pouquinho. Agora, a ligação de hidrogênio, né? A ligação de hidrogênio é muito importante, né, para as nossas discussões da aula de hoje. Praticamente tudo que a gente falar hoje, a gente vai falar sobre esse tipo de interação. As ligações de hidrogênio são forças intermoleculares, né, que, em termos de força de ligação, são ligações que são tanto fortes quanto a ligação covalente, e ela acontece por quê? Ela acontece porque a gente tem uma parte da molécula da água que é positivamente carregada, e quando ele se aproxima da molécula de oxigênio, a gente representa aqui por esses 3 pontinhos, e essa interação ocorre ao longo de toda a molécula. Então, a água é uma das poucas substâncias, por exemplo, que ela expande com o congelamento, né? Se você comparar a densidade do gelo e a densidade da água no seu estado líquido, você tem uma pequena diferença de densidade. Então, essa propriedade, né, de expansão após o congelamento, ela é uma das consequências da ligação de hidrogênio. Eu acho que tem gente querendo entrar na sala, eu acho, né? Deixa eu sair aqui rapidinho só para permitir aqui. Bem. Tudo até aqui, turma? Ainda tranquilo. Ainda não, né? Isso é bem uma revisão mesmo do que a gente já estudou muito em estrutura da matéria e em transformações químicas. Bom, e aqui, né, tem um exemplo aqui dessa questão do congelamento da água, né? Então, aqui só um desenho, um esquema. Vocês veem aqui as moléculas de água, né? A gente tem várias moléculas de água aqui em vermelho, o oxigênio, ou aqui em marrom, aqui os átomos de hidrogênio, e a gente vê aqui os planos geométricos que aparecem quando a água ela fica na forma de gelo. Então, essas interações aqui, elas formam uma organização nessa forma aqui de hexágono. A gente vai ver isso também nesses slides de simulação. Então, isso é uma consequência dos tipos de ligação intermoleculares, que é essa ligação do tipo hidrogênio. Então, coloquei aqui, né, apenas um exemplo, né, das energias de ligação aqui em biomoléculas, né? Então, a gente tem essa tabela que lembra os tipos de ligações químicas, covalente, então,
oxigênio e hidrogênio, e as forças de ligação em quilojoule por mol. Então, lembra quando eu falei para a gente comparar uma ligação, um tipo de ligação não covalente, como a ligação hidrogênio? Ela tem uma força em quilojoule por mol de 20, na ordem de 20 kJ por mol, comparado com a ligação covalente de 460 kJ por mol. Então, mais uma vez, se a gente comparar em termos quantitativos de força de ligação, a ligação hidrogênio é uma ligação fraca, mas de extrema importância para uma série de propriedades em biomoléculas. Então, tem as forças de dispersão de Lorentz. Isso a gente também vai ver um pouquinho, turma, essa interação molécula. Na aula de hoje, a gente vai ver na parte de adição de sal no nosso experimento, a gente vai ver um pouquinho, né? Vocês vão precisar discutir depois esse tipo de interação aqui, que é a interação iônica. Vocês lembram a interação iônica, o que era? Quando a gente falava, por exemplo, de cloreto de sódio interagindo com a água. Né? Qual que era a definição de interação iônica? Você tinha um íon, aqui na tabela ele representou um íon acetato, um íon amônia, mas pode ser, por exemplo, um íon, um cloreto, um íon sódio. Então, quando esses íons interagem, por exemplo, com a molécula de água, você tem uma interação do tipo interação iônica, que também é bastante forte, 86 kJ por mol, e é uma das interações do tipo intermoleculares, ou não covalentes, que é uma das mais fortes. Então, a gente vai ver um pouquinho essa interação hoje. Outra coisa muito legal da molécula de água é a tensão superficial, né? A tensão superficial, ela é uma propriedade que a gente vê no nosso dia a dia o tempo inteiro, né? Então, por exemplo, quando eu tenho um copo de água, né, como esse daqui, né, se eu for capaz de olhar o copo de água, né, na direção aqui, não sei se está dando para ver, 90 graus, o que eu vou olhar no copo de água? Eu vou ver que ele tem assim um leve, deixa eu sair aqui da apresentação, senão eu fico falando, não sei se vocês estão me vendo ou não. Ele tem uma leve curva, né? E aqui, parar a apresentação. Quando eu olho aqui para o copo de água, né? A gente vê uma leve curva assim na superfície da água. E o restante aqui do copo, né? Então, isso é uma propriedade de tensão superficial. E o que é essa propriedade de tensão superficial? Se a gente tentar olhar microscopicamente ali nas interações moleculares, a gente vê que aquelas moléculas de água da superfície, elas têm uma interação com o ar e uma interação aqui com o restante das moléculas de água que é diferente. Então, tensão superficial é muito usado no nosso dia a dia, né? Então, essa diferença de forças de interação entre as moléculas na superfície do ar e na superfície da água, ele deforma aquela camada de água. E isso varia de líquido para líquido. Se eu observar um copo de água, ou um copo de álcool, um copo isopropílico, ou óleo, a gente vai ver uma tensão superficial que é diferente, né? Isso por conta dos átomos, né, que constituem essas moléculas. Então, tem a questão também do quando o inseto ele consegue parar na superfície da água, né? Então, se a gente vai lá e bagunça, né, se ele está lá pousado na água, a gente vai lá e balança, aí ele, enfim, ele voa, certo? Ele perde essa força, essa tensão superficial, porque é uma coisa bem é uma tensão superficial, é uma força bem pequena, bem sutil, vamos dizer assim. Quando a gente mexe na água, aí você bagunça o sistema, né? Interage no sistema. Mas, enfim, é uma propriedade também muitíssimo relevante e importante da água. Tá bom? Então, deixa eu ver se tem alguma questão aqui. Nenhuma. Vamos lá.
Então, eu coloquei aqui, né, esse slide, deixa eu ligar esse ponteiro também. Então, isso também é uma propriedade aqui, né, importante dessas interações da molécula de água. A gente sabe também, né, da importância das ligações de hidrogênio em diferentes grupos funcionais. Então, se a gente relembrar dos grupos funcionais em bioquímica, então, aminoácidos, né, que tem esse grupo aqui, que é o grupo amina e o grupo carboxílico, todas essas interações, que são o exemplo que eu falei lá no começo da molécula de DNA, a estrutura das proteínas, estrutura secundária, estrutura terciária, essas são estruturas que são importantes, né, para o funcionamento da molécula, funcionamento dos sistemas biológicos, e são também uma consequência dessas ligações do tipo hidrogênio, né? Então, aqui a gente vê vários grupos funcionais, aqui carboxílico, amina, interagindo com a molécula de água. Aqui mais alguns exemplos, né, dessas interações. Aqui, né, cheguei no slide que fala sobre as ligações de hidrogênio que mantém a estrutura do DNA, né? Então, DNA, aqui a gente tem os aminoácidos guanina, citosina, adenina e tiamina. Então, todas essas estruturas aqui que a gente vê aqui em 3 dimensões são estruturas importantes e elas só acontecem, como eu falei, só acontecem em meio aquoso. Então, se eu pegar essas moléculas e eu tirar essas moléculas da água, elas não servem para praticamente mais nada, certo? Não cumprem mais a sua função de manter essa estrutura do DNA funcional. Então, mais uma vez, é por isso que a gente está falando hoje, né, fazendo uma revisão sobre as propriedades da molécula da água. E a questão da dissociação e ionização na água. Então, isso daqui é bastante importante. A gente, como eu falei, vai ver na aula de hoje, tem um experimento que a gente estuda o que acontece quando a gente adiciona sal em um sistema de micelas. Né? Então, a gente vai estudar e vai verificar algumas diferenças no sistema que contém o sal comparado com um sistema que não contém o sal. Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho uma estrutura cristalina, pode ser, por exemplo, um cloreto de sódio. Né? Então, como que acontece essa dissociação e ionização em água? Né? Então, a gente tem os cristais, né? o retículo cristalino. Quando a gente coloca esse retículo cristalino próximo a moléculas de água que estão representadas aqui em vermelho, né, com essa, parece a orelhinha do Mickey aqui em branca, você vai tendo aqui uma espécie de uma captura, né, uma aproximação através aqui das ligações com as moléculas. Então, a parte positiva, né, da molécula de água vai interagindo com os íons, né, negativos, né, com os ânions, ele vai se aproximando e ele vai roubando, né, a molécula de água vai roubando as bolotinhas aqui do retículo cristalino. E assim ocorre a dissociação do retículo cristalino ou do cloreto de sódio pela água. E transformações bioquímicas, uma das aulas eu começo falando, né, eu coloco uma questão para os alunos que é o porquê que a gente dissolve o cloreto de sódio em água de uma maneira fácil, né, sem requerer muita energia, e o mesmo não acontece quando eu vou, por exemplo, fundir um retículo cristalino. Então, para fundir aqueles cristais ali de cloreto de sódio, eu preciso colocar uma energia muito grande, né? Então, praticamente, eu não consigo fundir um cloreto de sódio em água, mas eu consigo dissolver o cloreto de sódio em água. Por que isso? Porque tem essa diferença de energia, né? Entre fundir o cloreto de sódio e dissolver o cloreto de sódio.
Então, a gente consegue estudar essa diferença através dos estudos termodinâmicos de dissociação e ionização de sais em água. Vocês lembram disso em transformações bioquímicas? Foi questão de prova, se não me engano. Lembram, turma? Eu não me recordo, não. Não recorda, Luigi? Não, eu esqueci algumas coisas. Tá. Então, vou parar aqui a apresentação. Em transformações bioquímicas, a gente fala bastante sobre termodinâmica, né? Então, sobre entropia, sobre processos de dissolução. A gente estuda alguns sais. Por que alguns sais são solúveis em água e outros sais, por exemplo, como os carbonatos, não são tão solúveis em água? Então, tem toda uma questão termodinâmica que a gente estuda, e uma das coisas que a gente compara é isso, né? Para fundir um retículo cristalino, você precisa pôr muita energia. Em geral, a gente precisa fazer isso em fornos, em temperaturas acima de 1.000, 1.500 graus Celsius. Né? O próprio cloreto de sódio, você não funde um cloreto de sódio se você não elevar uma temperatura ali, uma energia de 2.000, 1.500, 2.000 graus Celsius. Mas quando você mistura o cloreto de sódio em água, você consegue dissolver. Então, são processos diferentes, né? Não tem, uma coisa é a fusão e a outra é a dissolução, não tem nada a ver, mas é mais uma questão da gente comparar essas energias, né? Quando você está falando de interações íon-molécula, interações por ligação hidrogênio, pontes de hidrogênio, então a molécula de água é capaz de separar, né, de dissolver o cloreto de sódio e outros tipos de sal de uma maneira bastante simples por causa dessas interações. Bom, então, lembrem-se disso quando a gente estiver adicionando a solução salina no experimento 1. Ok? Vamos voltar aqui. Ninguém quer colocar alguma coisa? Ninguém lembra de transformações bioquímicas? Que a gente discutiu isso? Não, eu lembro de discutir, eu não lembro a matéria direito. Ah, tá bom. Vamos lá, continuando aqui, então. Aqui eu falei com vocês um pouquinho essa questão da entropia, né? Então, em transformações bioquímicas também a gente discutiu bastante essa questão das entropias negativas, né? Então, a dissociação de íons dos seus retículos leva a menor energia do sistema por causa do aumento da entropia, né? Então, muito comumente a gente fala aumentou a energia do sistema, aumentou a energia do sistema. Então, aumenta a entropia. Os processos que favorecem o aumento da entropia, eles são mais favoráveis do que os processos que diminuem a entropia do sistema. Então, aqui mais um esquema, né, do cloreto de sódio sólido misturado com a água e o sal aqui, cloreto de sódio ionizado. Então, vejam aqui as moléculas de água, elas meio que abraçam, né, solvatam, é um processo de solvatação. Elas abraçam os ânions e os cátions da molécula de cloreto de sódio. Então, vamos ver um pouquinho, turma, essas simulações aqui que eu queria mostrar para vocês, né? Então, eu vou entrar nessa primeira simulação, que eu passei o link para vocês. Não sei se vocês já entraram aí ou não. Então, o que ele faz nesse link? Ele mostra a molécula de água nas suas 3 dimensões, e a gente é capaz do quê, né? De clicar aqui, né? Start Rotation, Stop Rotation. A gente vem aqui e a gente consegue rotacionar a molécula de água. E o que ele faz nesse quadro ao lado, né? Vou deixar ela aqui rodando, ela é tão bonitinha. Ele fala que
a molécula de água, né, na sua forma isolada, ela é composta aqui, ela divide elétrons do hidrogênio e do oxigênio, né? Então, vamos ver aqui, o que é essa molécula, né, de hidrogênio? Lembra das distribuições de Lewis, da regra do octeto? Você tem o átomo de oxigênio, esse átomo de oxigênio, ele pode fazer ligação doando dois elétrons, e você tem aqui os elétrons da camada mais interna e os elétrons da camada externa que não são compartilhados. Então, aqui, o hidrogênio, ele mostra como um X, né? Quando a gente clicar aqui, e o oxigênio, ele mostra com um pontinho. Então, ele está falando, né, que os elétrons são divididos, né, são compartilhados para cada átomo de hidrogênio e o oxigênio, que tem um total de 8 elétrons, certo? Então, é a regra do octeto. E aí ele fala o seguinte, ele fala que nessa molécula você tem ainda dois pares de elétrons sozinhos, né, lone pairs, que não são compartilhados. Então, essa representação aqui mostra uma visão de um tipo, né, de teoria, que é a teoria molecular. E essa teoria molecular é a que é VFETR, né, que é a teoria molecular de valência. A gente estudou isso daqui em transformações bioquímicas. Então, isso aqui é um tipo de teoria, né, que a gente usa, como eu falei, um modelo de ligação molecular. Então, nesse modelo, você tem os pares aqui, as ligações oxigênio e hidrogênio, que são ligados covalentemente e respeitam a teoria do octeto, né? Então, vamos clicar em umas coisas aqui, né, que ele mostra. Tem um aqui, ó, show. Aqui. Quando eu clico aqui nesse show, aqui ele vai mostrar os pares de elétrons do oxigênio que não estão fazendo parte das ligações aqui. Parece uma batinha, né, quando eu coloco isso daqui. Então, vocês podem depois mexer aí, né, dar uma olhada entre vocês. Mas o que é importante, né? O importante é que essas batatinhas, né, que ele adiciona aqui mostrando os elétrons não ligados do oxigênio, ele diz aqui, ele discute que são os responsáveis por essa configuração aqui de 109,5 graus que a gente observa, né? Então, ele fala que entre os dois hidrogênios e o oxigênio, na prática, né, na prática, no que seria o ângulo de ligação, é esse ângulo aqui de 104,5 graus. Então, ele discute um pouquinho o porquê que você tem um ângulo mais fechadinho ou mais aberto por causa dessas batatinhas que representam o oxigênio, os elétrons não compartilhados do oxigênio, que são esses dois aqui. Dúvidas aqui? Para mim tá tranquilo. Então, aqui, né, os ângulos de um tetraedro seriam 109,5 graus, mas, efetivamente, por causa desses pares não ligados, você tem um ângulo de 104,5 graus. Bom, vamos entrar agora no outro modelinho aqui de simulação. Então, ele vai falar agora o quê? Das ligações de hidrogênio, né, das forças intramoleculares na água.
Deixa eu fechar aqui as coisas. Aqui. Bom, essa é a estrutura do gelo. Ops. Bom, o que ele vai mostrar aqui, né? Aqui ele está mostrando um sisteminha com 32 moléculas de água. Então, o que a gente vai simular nesse experimento? Quando a gente tem várias moléculas de água que estão próximas, elas têm a formação ou uma interação que é a ligação hidrogênio. Então, vamos ver como é que ele mostra isso. Em geral, a gente representa, né, elas nessas linhas aqui, 3 pontinhos, aqui nessa simulação está em azul. Então, eu posso esconder e posso mostrar. Então, é bem simplesinho. Start, stop. Vocês podem vir aqui e observar essas ligações. Eu posso girar elas aqui à vontade, ver do jeito que me interessa. Bom, e aí, por fim, né, a próxima animação aqui, que é a estrutura do gelo em 3 dimensões. Clicar nela. A estrutura de gelo, né, em 3 dimensões, eu vou poder o quê? Eu vou poder rotacionar essa estrutura. Vamos mostrar aqui as interações hidrogênio. E aqui a gente vê o quê? A gente vê, quando congelada, que ela tem esse tipo de organização na forma de uma estrutura hexagonal. Então, no gelo, né, no máximo, número aqui de 4 moléculas. Quando congelada, você tem o quê? Você tem 4 ligações do tipo hidrogênio por cada molécula de água. Então, cada molécula de água é capaz de fazer 4 tipos ou 4 ligações hidrogênio. Então, isso daí ele diz que você lock, né? Você fecha, você tranca a molécula numa estrutura que é uma estrutura hexagonal. Então, entrar aqui, 28 moléculas. Vamos ver isso aqui, ó, 432 moléculas. Vejam que legal, né? E aí você liga aqui, né? Coloca as ligações de hidrogênio. E a gente pode visualizar a molécula, uma espécie de um túnel aqui, né? Bom, é isso, turma. Depois tem vários outros modelos aqui, várias outras coisas de interação intermoleculares. Depois vocês podem brincar, podem fuçar aí do jeito que vocês acharem mais interessante, tá bom? Muito bem, dúvidas até aqui? Nenhuma, né? Ah, muito bem. Eu gosto desses alunos porque eles estudam e, ó, tem tudo na cachola. Muito bem, turma. De parabéns. Bom, vamos lá, né? Para a próxima parte aqui da nossa aula, a gente vai falar sobre as micelas e surfactantes. Muito bem, micelas e surfactantes. Conhece esses termos? Vocês já viram com o professor da teoria? Sim, não? O que vocês estão vendo na teoria, turma, a propósito? Ele explicou sobre... Ele estava fazendo uma introdução a... Como é que é o nome? Química orgânica. Ah, a química orgânica. Falar um pouquinho dos grupos funcionais, não é mesmo? Isso. Tá bom. Exatamente isso. E também passou uma atividadezinha para a gente
fazer sobre a molécula de LSD e relacionar ao carbono quiral. Entendi. Muito bem. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que são micelas. Né? Não sei se vocês já ouviram esses termos micelas surfactantes. Eu acredito que sim, certo? Vocês já tenham estudado isso em algum momento da vida de vocês. Quem nunca ouviu, nunca ouviu falar, pode levantar a mão aí, ou pode colocar no chat, tá bom? Vamos entender um pouquinho o que são micelas. Micelas são surfactantes, tá bom, tá? Então, a gente vai entender um pouquinho como funcionam essas micelas, como elas se organizam na estrutura, né, na água, que é o que a gente viu até agora, e aí a gente vai tentar fazer uns experimentos para entender um pouquinho mais macroscopicamente como é que elas se organizam, como é que elas funcionam. Vou voltar aqui minha apresentação. Deixa eu só dar uma espiada aqui se tem alguém lá no... não tem ninguém no Conference Web. Hoje eu vou ficar de lá para cá, porque eu não sei se vocês viram, se todo mundo viu meu aviso ou não. Aqui isso já viu, isso também a gente já viu aqui. Micelas e surfactantes. Né? Então, surfactantes, né, ou micelas, eles são uma molécula que eles têm uma cauda apolar. Então, a gente vai ver no experimento essa molécula que é o dodecilsulfato de sódio, SDS, e ele é um surfactante aniônico, porque esse surfactante ele tem uma carga negativa, e a gente não vai ver no experimento, mas eu coloquei aqui um contra-exemplo, né, que é o CTAB. O CTAB é o brometo de N-cetil, NNN, trimetilamônio. Né? E o CTAB ele é um surfactante catiônico, ou seja, ele tem uma carga positiva. E essas moléculas, quando presentes em água, em uma concentração, que a gente vai chamar aqui de concentração micelar crítica, elas se organizam na forma de algumas estruturas que parecem umas florzinhas, assim. Né? Parece uma estrutura circular, elas parecem umas florzinhas. Então, vamos ver o que são essas estruturas. Então, o SDS, que é o dodecilsulfato de sódio, ele tem essa característica, né? Ele é um surfactante aniônico, e veja o quê? Que em água ele se organiza dessa maneira. Por quê? Porque ele tem a cabeça dele aqui, ó, que é negativa, e a cauda, que é uma cauda polar. Por outro lado, o CTAB, que é um surfactante catiônico, ele tem uma carga que é positiva, né? Então é o oposto do STS, e quando ele se organiza na forma de micelas, ele se organiza com as cabeças aqui para dentro e a cauda para fora. Então, aqui a gente está também falando em meios diferentes, tá bom? Quando eu falo nesse meio aqui azul, eu estou falando em água, e aqui eu estou falando do CTAB em óleo. Então, se eu estou em água, qual que é a tendência dessa molécula? Por causa das interações da água com a parte aniônica, né, o polar da minha molécula, lembre-se, a cabeça é polar, então eles se organizam de forma que semelhante fica próximo de semelhante, ok? Então, se ele está em água ou se ele está em óleo, ele vai se organizar de uma maneira diferente. Muito bem. Aqui a gente falou, né, de um surfactante que ele tem o quê? Uma cauda, né, que é apolar. E quando a gente tem duas caudas apolares, que é o tipo essa molécula aqui, esse bastonete que eu desenhei para vocês, a gente chama essas micelas de surfactantes
de fosfolipídios. Então, quando a gente fala lipídios, fosfolipídios, a gente está falando de moléculas, de micelas, que têm uma dupla cauda apolar. E essas moléculas aqui, esses fosfolipídios, eles podem se organizar na forma de bicamadas, que é esse exemplo aqui. Então, veja em azul, eu tenho a parte apolar, isso em água, tá? Em contato aqui com a água, e essa bicamada aqui de lipídios. Já as moléculas que têm uma única cauda aqui apolar, elas se organizam na forma de micelas. É essa molécula que a gente vai ver no experimento de hoje. E esses fosfolipídios, eles podem também se organizar na forma de lipossomo. Qual que é a diferença daqui para cá? Daqui para cá, turma, como que a gente faz um lipossomo? Em geral, a gente constrói um lipossomo através de uma pressão. Então, a gente prepara uma solução de um fosfolipídio, né? Então, dissolve em água ou um solvente qualquer. Se a gente tem uma concentração bem pequena desse fosfolipídio, ele vai se organizar nessa forma de uma bicamada lipídica. Se eu quero fazer um lipossomo, como que eu posso fazer isso? Eu posso colocar a minha solução de fosfolipídio que eu preparei dentro de uma espécie de seringa, sabe, seringa que a gente coloca o líquido lá dentro e pressiona? Só que nessa seringa, o que vai ter? Ela tem um filtro bem pequenininho, esse filtro a gente compra nos sites especializados, então ele pode ter lá um filtro com poros de questões assim, de angstroms ou vários tipos, 50 micrômetros, 10 micrômetros de raio, e aí quando eu pressiono a minha seringa e essa solução de fosfolipídios passa por dentro desse filtro, essa pressão mecânica mesmo faz com que a gente construa um lipossomo, né, que tem essa forma aqui de uma esfera. Então, quando ele passa pelo filtro, né, pelo o buraquinho ali do filtro, eu consigo mecanicamente construir. Então, eu vou fazer uma pressão mecânica, essas moléculas de fosfolipídios, elas vão se organizar e vão produzir o lipossomo, tá bom? Então, aí depende, né, para que eu vou utilizar. Lipossomo é muito usado em cremes, né, cosméticos, por exemplo, porque ele tem uma afinidade com a gordura, né, da pele, né, a pele que em geral, é oleosa. Então, quando a gente passa esses lipossomos, eles conseguem penetrar pelos poros da pele e eles fazem um drug delivery, vamos dizer assim, uma entrega controlada de fármacos. E aqui eu posso colocar um ácido retinóico, né, uma molécula que tem aqui uma afinidade com a água. Então, veja, aqui eu tenho afinidade, essa região tem afinidade com a água, essa região tem afinidade com o óleo, a polar, e essa região tem afinidade com a água. Ficou mais ou menos claro? Isso é mais uma curiosidade da aula de hoje, né? Então, para que serve? Como eu fabrico lipossomos e para que serve? Então, se vocês procurarem drug delivery, procurarem aí lipossomos, vocês vão ver uma série de cremes aí que tem essa estrutura para fazer com que a molécula, né, o ácido retinóico, a vitamina A, não sei, tem vários tipos de cremes aí, vai fazer com que eles cheguem mais rapidamente à derme, à epiderme e às camadas mais fundas, né, da nossa pele. Vamos ver até aqui? Então, hoje a gente vai se concentrar nas micelas, tá bom? Então, vamos ver como é que essas micelas, elas se organizam. Ver se eu pegar aqui. Aqui, ó. Não parei a apresentação, não, né? Ou parei? Parei. Vamos ver uma simulação.
Todos estão tão quietos, turma. Vocês estão me acompanhando? Sim? Bom, então vamos ver essa interface água e óleo. Vamos entrar nesse... Oh, ajuda também se eu mandar para vocês isso aqui, né? Deixa eu copiar aí para vocês. Sim. Interface água-óleo. Esse. E esse. Tudo bem. Agora vocês podem entrar aí, como vocês acharem melhor. Vamos ver essa interface água-óleo, como é que ela funciona. Bom, o que eu tenho aqui, turma? Eu tenho esses batonetes aqui. Isso daqui é uma anfifílica, né? Como a gente viu, como eu falei para vocês. Essa região aqui em azul e vermelha representa a parte polar da molécula, e essa cauda aqui branca representa a parte apolar. Então, como essa molécula que a gente vai ver hoje, né, do glicilsulfato de sódio, que é o SDS. Então, o que a gente vai fazer, né? Eu posso fazer aqui as moléculas rotacionarem de cima aqui para baixo. Posso deixar elas organizadas. E o que eu queria fazer era jogar essas moléculas aqui para dar um start aqui. Bom, quando eu dei esse start aqui, ó, vejam que essas moléculas elas foram se organizando. Então, eu tenho um frasco, aqui eu tenho o óleo, aqui eu tenho a água, aqui eu tenho a energia potencial, né, que é a energia, né, lembre-se sempre que todo sistema tem uma termodinâmica envolvida, é a energia necessária para fazer essa movimentação. Então, quando eu pego essas moléculas, tipo um SDS, um detergente, por que ele tem essa interação tanto com o óleo quanto com a água? Justamente porque ele tem essas duas partes daqui, polar e apolar. Deixa eu ver, tinha um jeitinho que eu mudava ele aqui para cima. Aqui. Achei. Movimentar a molécula. Então, vou jogar todas essas moléculas aqui, ó, no óleo. Vou virar ela de cabeça para baixo aqui, assim, ó. Se eu consigo. Vou botar todas de uma bagunça aqui. E agora eu vou falar para ele agitar esse sistema. Então, é assim que funciona uma molécula como essa molécula de SDS que a gente vai trabalhar hoje. Agora vamos ver um outro vídeo. Dá um stop aqui. Vamos ver esse vídeo aqui agora, que ele vai mostrar para a gente como são formadas as
micelas. Então, esse vídeo eu posso escolher o solvente que eu vou usar, então se eu quero a água ou se eu quero o óleo, tá bom? Vou selecionar aqui a água, que é o sistema que a gente está estudando hoje. Então, eu posso movimentar aqui, não posso, as moléculas. Eu posso vir aqui, rotacionar as moléculas. E vou falar para ele iniciar. Ups. Não. Fazer aqui de novo. Não gostamos da minha movimentação. Mas tudo bem. Assim, ó, acontece a formação da minha micela. Então, as moléculas vão interagindo, isso em água, e formam esse tipo de florzinha aqui que eu estou apresentando para vocês. Então, na aula de hoje, né, na primeira parte do experimento, a gente vai avaliar um pouquinho quais são essas interações entre as moléculas, e a gente vai estudar principalmente a questão da concentração micelar crítica. O que é concentração micelar crítica? Uma concentração micelar crítica é uma concentração mínima que a gente tem que ter de moléculas do tipo surfactantes, moléculas anfifílicas, né, que tem essa característica polar e apolar, é uma concentração mínima que a gente tem que ter para que haja a formação dessas micelas. Dúvidas até aqui? Vamos ver em ordem agora, turma, como é que isso se comporta. Vejam que em ordem, toda a parte polar da molécula, que é essa parte pintadinha aqui, ela meio que foge do óleo, não tem uma interação, enquanto que a parte apolar se organiza dessa maneira a interagir com o solvente que foi aqui colocado. Dúvidas, turma? Não. Não? Muito bem. Então, deixa eu fechar aqui. Vocês podem entrar e brincar com esses sites aí de simulação. Deixa todos aqui. Bom, dando então, né, sequência à nossa aula, então, isso aqui é o que eu acabei, né, que a gente acabou de conversar, né, que é a questão de formação dessas micelas. Muito bem, então o que a gente vai fazer no experimento de hoje, né? Você deve ter visto lá no vídeo que vocês têm um experimento onde a gente vai trabalhar. Se a gente estivesse presencialmente no laboratório, a gente ia estudar como ocorre a formação dessas micelas. Então, a gente tem dois sistemas que a gente chamou de sistema A e de sistema B. O sistema A tem a presença de sal, quer dizer, não tem sal, e o sistema B tem a presença de sal. E a gente tem 5 tubos de ensaio. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, o controle. 1B, 2B, 3B, 4B e 5B. Bom, aí a gente tem essas diferentes concentrações, né? Nos tubos de ensaio a gente colocou, no tubo A, 200 microlitros de água. A gente não colocou nem sal e nem surfactante. No tubo 2A, desculpa, a gente colocou 1.200 microlitros de água e 800 microlitros de surfactante. E aí, essa solução ficou com uma concentração de 16 milimol de
surfactante. No 3A, 1.600 e 400, no 4A, 1.800 e 200, e no 5A, 1.925 e 75 microlitros de surfactante. Então, veja que do 2A para o 5A, o que variou foi a concentração do surfactante. Para o sistema B, a gente fez exatamente as mesmas concentrações, iguais, né? A gente quer comparar os dois sistemas, mas a gente fez o quê? A gente adicionou sal. No 3B, 20 milimol, no 4B, 100 milimol, e no 5B, 200 milimol. E aí, o que a gente propôs que vocês fizessem, né? O que vocês iriam fazer se vocês estivessem no laboratório? A gente ia submeter esses tubos a uma agitação. Por que a gente ia submeter esse tubo a uma agitação, turma? Porque aí você consegue acelerar o choque entre as moléculas e acelerar o tempo da reação. Exatamente. Lembra que eu mostrei para vocês agora aquele vídeo, aquela simulação sobre os surfactantes formando micelas? A gente viu ali que tem uma energia, né, que está relacionada com o sistema. Então, a gente vai agitar esses tubos para ver o quê? Se tem a formação de espuma ou não. Então, o que é espuma? Como que vocês poderiam, de uma forma simples, falar para mim, professora, espuma, o que mostra para a gente a espuma? A espuma é a demonstração de que foram formadas micelas? Não sei. Exatamente, isso mesmo. Então, veja aqui o resultado do nosso experimento, né? Daquele experimento que eu fiz para vocês. Aqui são os resultados dos tubos que vocês iam observar no laboratório, né? Então, o que a gente vai comparar? A gente vai comparar justamente essa formação de espuma, né? Então, veja, né? O controle, por exemplo, não tem surfactante, não tem espuma, tanto para o sistema A quanto para o sistema B. Aí, à medida que eu vou colocando aqui, ó, 2A, 3A, 4A, assim por diante, a gente vai observando uma queda na formação de espuma, certo? É isso ou não? É isso, né? Isso não tem que discutir. Agora, no sistema que tem sal, a gente observa essa queda, mas de uma maneira diferente, não é mesmo? Se eu puder desenhar uma linha aqui e uma linha aqui, o sistema, quando eu tenho aqui o 5B, né, é que a gente vê uma queda aqui na formação da espuma. Então, é isso que vocês vão discutir na aula de hoje. O que é a formação de espuma, turma? As bolhas de sabão que a gente observa, ela é justamente o resultado dessa interação micelar. Então, veja, a gente tem, como a simulação mostra, né, a gente tem aqui na superfície uma quantidade, uma concentração de sabão, né, de SDS. Essas moléculas, primeiro, elas ficam aqui na superfície da água. Vou aumentar aqui um pouquinho. Ela vai posicionando aqui, então a parte hidrofóbica fica em contato com o ar, a parte hidrofílica fica em contato com a água, e à medida que eu vou aumentando essa concentração, eu vou tendo a formação das micelas, certo? Até aqui, ok. E o que acontece quando eu promovo a agitação? Quando eu promovo a agitação, eu faço com que o ar presente aqui na superfície, ele entre em contato, ou ele entre para dentro do solvente, que é a água. Então, o que é a espuminha aqui, essas bolinhas de sabão? Elas são uma forma em que as micelas se organizaram em torno do ar que entrou dentro da solução. Então, essas são as bolhas de sabão, ou bolhas de ar que a gente observa. Tá vendo? E aí, à medida que você vai aumentando essa concentração de micelas
em contato com o ar dentro da solução, essas bolinhas aqui, elas vão se agrupando e elas começam a sair para a superfície. É claro isso para vocês, turma? Sim, eu quase perguntei se bolha era uma micela, mas aí, agora que você explicou, eu entendi. É uma forma com que ela se aglomera. Certo? Então, aqui, que tipos de interações intermoleculares que a gente tem? O que tem no ar? Oxigênio, nitrogênio, não é mesmo? É isso que a gente tem, né? Qual que é a composição do ar, né? Se alguém quiser pesquisar no Google, o ar é composto de quê? De uma série de átomos, né? O2, N2, que são eletronegativos, né? Se eles são eletronegativos, eles provavelmente têm aqui um tipo de afinidade com a parte aqui. Desculpa, eles não são eletronegativos, eles são apolares. Se eles são apolares, eles vão ter uma afinidade com a parte apolar da molécula, porque a M2 e O2 são moléculas simétricas. Se eles são moléculas simétricas, mesmo sendo eletronegativos, eles são apolares, certo? Então, o ar vai ter uma afinidade, ou a parte hidrofóbica dessas micelas vai ter uma afinidade maior com o ar, por isso que elas ficam organizadas dessa maneira. Então, ele fala que esse desenho é a sequência de formação de espuma a partir da formação de bolhas de ar em solução aquosa de tensoativo, acima da concentração micelar crítica, né? Que a concentração micelar crítica é a concentração mínima que a gente precisa para ocorrer a formação dessas micelas. Bom, e aí o que eu quero saber no experimento é exatamente isso. O que acontece com a adição de sal? Então, tanto no questionário autoavaliativo, quanto na atividade semanal em grupo, vocês vão ter que discorrer um pouco, falar um pouquinho sobre essa observação. Dúvidas até aqui? Estou conseguindo acompanhar. Mais alguém? Só o Luigi responde, o Luigi é o representante da classe. Mais alguém? Bom, muito bem. Então, estão todos seguindo aqui ou acompanhando o nosso raciocínio. Agora a gente vai ver uma segunda parte, um segundo experimento, que a gente vai correlacionar, ou vai tentar entender como ocorre a interação das micelas com um determinado soluto. Então, micela é sabão, é surfactante, é o que a gente usa para lavar roupa, não é? Então, qual que é a ideia dos detergentes que a gente usa para lavar roupa? Eles têm esses surfactantes, e esses surfactantes, como a gente viu, podem ser ou aniônicos ou catiônicos, e eles têm uma certa interação com alguns tipos de soluto. Mesmo? Então, por que uma micela pega a sujeira, né, interage, né, a sujeira cola aqui na micela e vai embora com a água, né, e limpa o tecido? Por que acontece isso? Por causa dessa interação água, micela e soluto. Então, hoje a gente vai estudar, na parte 2 do experimento, como ocorre a interação dessas micelas com o azul de metileno, né? Então, vamos lá, que a gente também tem uma simulação para isso. Eu não sei se vocês já entraram, já olharam essa simulação? No Moodle? Não? Muito bem. Então, vamos ver juntos aqui. Então, agora a gente está indo para o experimento 2, ok? Vamos imaginar que vocês estão lá no laboratório e a gente vai estudar a interação do azul de metileno, que vai ser o nosso soluto, né, com micelas. Então, o objetivo é simular um experimento que estuda a presença de micelas em solução aquosa e como
essa presença pode alterar o estado de agregação das moléculas de soluto. Então, para isso, a gente vai usar esse simulador que eu vou entrar aqui. Dá para enxergar direitinho? É um joguinho, tá vendo? Ele chama da própria florescer, né, desenvolvido aqui pelo Netel. São espécies químicas em diferentes estados de agregação da água. Então, quando a gente entra nesse clique, eu venho aqui nas moléculas, ó. Essa molécula que é o surfactante CTAB, brometo cetil trimetilamônio. Então, ele fala, surfactantes são moléculas anfifílicas, cuja estrutura apresenta uma cadeia carbônica, cauda, e uma cabeça hidrofílica, pela presença de grupos ionizáveis ou polares, detergentes iônicos e não iônicos. Então, tudo que a gente falou até agora. Então, esse vermelhinho aqui é o CTAB, que é um detergente iônico, ou seja, ele tem uma carga, a cabeça carregada positivamente. Se eu entrar nesse amarelinho aqui, é esse que eu quero, que a gente vai estudar. É o surfactante SDS, hidrodesil sulfato de sódio. Então, mesma coisa, surfactantes são moléculas anfifílicas. O SDS, ele é um detergente iônico de cabeça carregada negativamente. E esse azulzinho aqui? Esse azulzinho, vamos entrar aqui, ó, é o azul de metileno. Vejam aí a fórmula do azul de metileno. O azul de metileno, né? Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Ele é uma molécula ancorante catiônico, conhecido pela sua gama de aplicações biomédicas, tecnológicas, né? Proporcionadas em boa parte pela afinidade por membranas biológicas e pelas propriedades fotoquímicas, sendo essa última modulada pelo estado de agregação do corante. Então, se ele agrega, se você tem uma molécula, se você tem duas moléculas, você tem uma propriedade fotoquímica diferente. Lembra do espectrofotômetro que a gente viu? Por sua vez, a agregação é dependente da concentração e associação com interfaces carregadas negativamente, tais como interfaces de membranas de polinucleotídeos. Então, o dimetileno também é muito usado em cosméticos, turma. Se você vai em dermatologista e ela manda manipular cosméticos, ela sempre usa esse azul de metileno. Não me pergunte por quê. Mas, enfim. Deve ser porque, sei lá, tem essa questão aí das interações, né, de polinucleotídeos, não sei exatamente, mas é uma molécula bastante usada em dermocosméticos. Bom, eu posso clicar aqui, eu tenho uma micela de CTAB e uma micela de SDS, né? Então, as micelas resultam da agregação espontânea de porções hidrofóbicas do detergente, de modo a excluí-los do contato com a água. Então, isso que a gente viu até agora. Então, o que a gente vai fazer nesse experimento, turma? Dentro desse experimento, a gente vai ver como é que funciona essa interação, né, do azul de metileno. Então, o azul de metileno ele é uma molécula positiva e o SDS é uma molécula negativa. Então, a gente vai estudar esse tipo de interação, né? Então, essa figura ela representa uma micela de SDS em amarelo com um monômero de MB, né? Azul de metileno, MB vem do inglês metil blue, à esquerda. E aqui a gente vai ver uma micela com um dímero. O dímero é o quê? É um estado de grupamento da molécula aqui do azul de metileno. Vê que a gente tem duas moléculas aqui de azul de metileno agrupadas na micela. Então, esse experimento, vamos olhar aqui, né? O que a gente vai fazer com ele? Vamos começar aqui, ó, experimento. Se vocês olharem lá na tabela do experimento, tem uma série de itens assim que ele vai falar para você seguir, uma série de passos que você vai seguir. Você vai escrever as suas anotações e depois vai usar essas anotações para responder as perguntas que estão lá nos questionários. Então, eu vou vir aqui. Lembra que eu falei para vocês, né, que as propriedades fotoquímicas mudam
conforme a concentração, o tipo de agregação da molécula de azul de metileno, uma concentração de 5 micromol de azul de metileno. Vejam aqui, né? Ele mostra a figurinha, e aqui ele mostra a formação de um dímero. Então, veja que eu tenho aqui, né? A cor da solução é esse azul, bem clarinho, e o espectro de UV visível é representado por essa absorvância em função do comprimento de onda, e da literatura nós sabemos que o monômero ele absorve em 665 nanômetros, é o máximo de absorção dele, e quando ele está na sua forma agregada, nessa forma aqui, ó, juntinha, ele tem absorção, eu anotei aqui, 580 nanômetros. Então, no laboratório, a gente ia fazer uma série de variações das concentrações de azul de metileno, e a gente ia verificar como que varia essa concentração no estado de agregação dessas moléculas. Vamos pegar agora uma solução bem concentrada, 150 micromol de azul de metileno. Vamos ver como é que ficam aqui as moléculas. Vejam que aqui, ó, o meu equilíbrio químico está muito mais direcionado, eu tenho muito mais concentração aqui, ó, de dímeros comparado com 5 micromol por litro. A cor da solução muda. Então, quando eu falo que ele tem o estado de agregação, muda as propriedades espectrofotométricas, é isso que eu quero dizer. Né? Você tem uma variação na cor da solução e o espectro de UV visível também muda. Então, o que ele fala aqui? Em maiores concentrações de azul de metileno, o equilíbrio está mais deslocado para a formação dimérica, conforme indicado pelo aumento da razão da absorbância em 580 e 665 nanômetros. A agregação diminui a área da superfície de contato com a água, o que afasta o sistema da condição termodinamicamente desfavorável. Então, turma, é isso que vocês vão fazer na parte 2 do experimento. Agora, vamos supor que eu vou adicionar aqui, ó, SDS. Né? Então, eu venho aqui, eu vou fazer um experimento, eu tenho moléculas de azul de metileno e de SDS. Aí eu venho aqui, eu posso observar a cor da solução e o espectro de UV visível. Vamos colocar aqui 16 milimolar com 5 milimolar de azul de metileno. Venho aqui, eu vejo as moléculas, a cor da solução, se variou, né? E o espectro de UV visível. Veja quando eu coloco aqui 1 milimo e 150. Veja como muda aqui, ó, a questão da agregação das moléculas. Voltando, então, aqui para a nossa transparência, a gente vai brincar um pouquinho, ó, com essas agregações aqui, né? Então, a gente vai ver, quando a gente tem a representação da micela de SDS com monômero, a gente tem uma propriedade espectrofotométrica, né, ou fotométrica, e quando a gente forma aqui os dímeros e trímeros e assim por diante, a gente tem um outro tipo de espectro observado no experimento. Então, o que a gente vai fazer é isso, né? A gente vai avaliar quais são essas diferenças. Então, aqui em solução aquosa, o monômero, ele tem esse azul ciano, né, que a gente fala, e quando a gente vê a formação de dímeros, a gente vê essa
essa cor aqui em azul royal. E aqui, né, eu coloquei 2 espectros, né? A gente já fez algumas simulações só do azul de metileno e o azul de metileno com o SDS. Então, o que vocês vão explicar? Vocês vão explicar essa variação do espectro. Dúvida? Aparentemente está tudo certo. Tudo certo, né? Mas muito bem, turma. Hoje eu não vou usar lá o Padlet, porque vocês vão precisar se reunir aí no grupo de vocês e para discutir melhor, vocês vão precisar olhar alguns livros, algumas referências que estão ali na apostila. Eu só vou entrar rapidinho aqui no Moodle para mostrar a tabela que vocês vão ter que preencher, tá? Aqui. Vocês entrarem no Moodle. Estão olhando aqui o meu Moodle? Vou colocar aqui no modo estudante, que é exatamente como vocês vão olhar a atividade. Para a semana 3, né? Tem aqui uma atividade semanal prática 2, que é a entrega assíncrona em grupo, e o questionário autoavaliativo. Deixa eu entrar aqui. Todas as instruções, né, dos experimentos estão aqui. Então, a primeira parte, que vocês vão fazer o estudo aqui, a avaliação dessa tabela, que os resultados estão mostrados aqui. E no experimento 2, vocês vão preencher, né, essa tabela aqui. Então, vocês vão fazer algumas simulações naquele simulador que eu mostrei para vocês. Vão avaliar a concentração de azul de metileno, a concentração do SDF. Então, vejam, para cada concentração, vocês vão testar uma concentração de azul de metileno, vocês vão testar uma concentração de SDS. Vão anotar se a cor é ciano ou é royal. Vão observar se tem pouca, muita ou nenhuma micela, e se tem ou não a formação de monômero ou dímero, né? Então, essa observação vocês vão ver, né? Vocês vão observar clicando no espectro do experimento. Bem simples, turma. E aí, com essa tabela em mãos, vocês vão poder responder as questões que estão propostas nas 2 atividades. Na atividade 1, questionário autoavaliativo, e na atividade 2, que é essa daqui. Entrega em grupo. Professora, eu posso fazer Vocês entrarem aqui, né? Eu estava fazendo aqui umas simulações e tal, aqui tem as perguntinhas, ó. São 2 perguntas, na verdade. E a pergunta 2. Aí vocês podem fazer a atividade 1, mesmo sendo a entrega sendo individual, vocês podem se reunir entre vocês, discutam aí com o seu grupo, tá bom? Inclusive, eu estava com essa dúvida. A atividade autoavaliativa, ela vale para a nota final da parte prática? Sim. Tá. 50-50. Muito bom. Muito bom. Porque eu fui muito mal na primeira, por isso que eu tô perguntando. Ah, mas aí depois isso vai acabar diminuindo, né, Luigi? São 7 práticas. Não, é porque quando eu vi lá que era autoavaliativo, eu falei, deve ser só para ver, para eu medir aqui meu nível de conhecimento, eu vou fazer rápido. Eu levei 6 minutos para fazer. Aí era das vidrarias. Aí eu errei
4 de 5. Aí eu fiquei, Tá. tomara que não vale a nota. Mas aí eu Mas fiz... hoje tem bastante pergunta, viu? Então, estudem bem antes de fazer. Aí a que terminou ontem, que eu fiz ontem, aí eu consegui ir bem nela. Só que aí eu fiquei com uma dúvida, porque, se não me engano, na questão 6, era de verdadeiro ou falso, a minha, no caso. E aí tinha um erro de digitação referente ao experimento 3 e o 4. Aí tava lá, o experimento 4 era 2 vezes menor que o 3. Aí não ficou claro se era maior ou se era menor. De qualquer coisa, eu cancelo. Mas você me manda, por favor. Mando. Eu mando pelo e-mail. Tá. Peraí, você prefere que eu mande no e-mail ou pelo Moodle? Pode ser no e-mail. Beleza. Aí eu já até faço uma correção, porque depois eu vou usar a mesma questão na hora da prova. Aí, ou se eu vou aproveitar ela de alguma maneira, é importante estar corrigindo. Né? Beleza. E a de hoje, deixa eu abrir para vocês aqui, a gente já dá uma passada também, tem bastante coisa mesmo, viu, turma? Então, Outra estudem coisa, bem a apostila. não tá habilitado para voltar nas questões. Nessa última, eu pulei de questão, assim, eu respondi todas de uma vez, mas às vezes eu queria voltar para ver o que eu tinha marcado e eu não conseguia. Mas, então, um aluno me falou isso também, mas eu vejo aqui, ó, eu consigo mudar as minhas, tá vendo? Sim. Peraí, mas essa aí é o autoavaliativo ou é o outro? Esse é o outro. Vamos entrar aqui. No autoavaliativo. Eu vou ter que abrir um chamado no Metel, porque eu não coloquei nenhuma restrição para ir e voltar. E aí ele falou que não conseguia, que não estava conseguindo também. Mas quando eu entro aqui, no questionário autoavaliativo, aqui, ó. São 6 questões, né? Eu venho, eu estou aqui na questão 1. Aí eu venho na 2. E aí eu volto para 1, tá vendo? Clica numa resposta e aperta a próxima, só para testar mesmo. Uma qualquer aqui. Ah, tá, não, mas ele aparece página anterior, então ele volta. O meu tá voltando. O de ontem ele não aparecia, tipo, página anterior pra gente poder voltar. A gente escolhia uma resposta, passava e ele travava. Mas eu vou abrir um chamado no Netel para ver se eles olham para mim. Mas é bom saber que esse aí já dá para ir e voltar. Então, o outro é que agora ele já fechou, não tem mais o que... Mas vamos saber, eu estou no modo estudante, vamos entrar lá. É esse daqui, certo? Que agora ele está fora, não vai entrar. Não vou conseguir mais acessar ele. Não, mas tudo bem. Importante que não deu nada errado. Mas eu vou de qualquer jeito, porque realmente eu não coloquei nenhuma restrição, então não sei se é alguma coisa que está no automático. Mas aqui, para mim, vou fazer até de novo aqui. Que não pode clicar em enviar a resposta, né? Utilizar também eu acho que não. Tem alguns que é tipo verificar a resposta, que aí você aperta e ele já salva a sua resposta, não pode trocar. Eu evito ao máximo clicar nele. Bom, então assim, só fiquem atentos, tem bastante questão aqui, tá? Tem 6 questões, então tem uma estudada, conversem entre vocês, preencham aquelas tabelinhas, discutam os experimentos, e aí depois vocês fazem a minha sugestão, né? Depois vocês fazem a resposta dos questionários.
Será aquela questão do tubo de ensaio da primeira semana? Eu vou corrigir sim, Bruna. Eu não esqueci, não, mas, na verdade, eu preciso também pedir para o pessoal do Netel me ensinar como eu faço para cancelar, senão eu tenho que ir aluno por aluno para cancelar, e aí não vai dar certo, eu tenho que cancelar para todos. Mas está anotado aqui nas minhas tarefas. Bom? Não quero ficar com a nota de ninguém, pelo amor de Deus. Ainda não estamos precisando disso. É isso, então. Tá. No mais, eu já tinha perguntado tudo que eu precisava. Obrigado. Bom, vai encerrar aqui então a gravação, mas eu posso ficar aqui. Se vocês tiverem aí um grupo de vocês, se vocês quiserem se juntar, daqui uns 5 minutos, 10 minutos eu volto. O que vocês querem fazer? Meu grupo hoje não está aqui, né? Acho que todo mundo deve estar fazendo qualquer outra coisa. Mas hoje não dá, não. Tá. Bom, alguém gostaria? Alguém está com um grupo aí, gostaria de fazer as análises? Acho que isso é melhor vocês saberem depois, né? Então, eu vou encerrar a nossa apresentação aqui, a gravação. Vou interromper. Vou me despedir só para ficar... A despedida ficar salva no vídeo. Até a próxima semana. Eu vou interromper, mas eu fico aqui se vocês quiserem tirar mais alguma dúvida.